Boa noite, sejam bem-vindos ao Ateliê da Dani. Hoje é dia 6 de novembro de 2020, sexta-feira, e eu estou conversando, na verdade, com o artista plástico Jailson Belfort, que é de São Luís do Maranhão, já está há mais de 25 anos em Brasília, tem um trabalho lindo, fantástico, ele faz grandes obras de arte com caneta esferográfica, já participou de várias exposições. Está com uma exposição incrível chamada Brasília em Linhas, que traz 60 monumentos de Brasília desenhados a caneta esferográfica, e é uma obra de arte, um trabalho belíssimo que vale a pena vocês conhecerem. E eu estou aguardando ele chegar para a gente recomeçar esse bate-papo, porque a gente teve um problema na live anterior. Mas vamos continuar essa conversa, ele estava mostrando um pouquinho do trabalho dele. Vamos lá. Fique aí com a gente e conheça um pouco mais do trabalho desse grande artista, Jailson Belfort. Não esqueçam esse nome, que vale muito a pena conhecer realmente esse trabalho do designer, artista plástico, Jailson Belfort. Vamos ver se ele retorna aqui. Luana Dias está entrando. Luana Dias, boa noite, seja bem-vinda, querida. Eu estou aguardando meu convidado aqui do Ateliê da Dani, Jailson Belfort, artista plástico, que faz obras incríveis com caneta esferográfica e vai contar um pouco mais desse trabalho pra gente agora, já já. Vamos ver se ele entra aqui. Estou com um probleminha de conexão hoje. Vamos ver se a gente consegue retomar. Jailson tá chegando. Jailson, vamos lá. Já vou te chamar pra gente continuar. Começou um temporal, gente, muito forte por aqui, viu? Que caiu a conexão. Voltamos. Voltamos, desculpa. Começou um temporal aqui, caiu a conexão. Tem chovido bastante por essas bandas. Mas vamos torcer que vai dar certo aí, a gente concluir esse bate-papo. Você estava mostrando seus desenhos, né? Um pouquinho dos seus desenhos. Sim, vamos falar aqui sobre eles. A fase azul, né? Posso falar assim. Eram desenhos, olha só. Eu vou ter que ligar aqui a luz para poder ver melhor. Por causa do, ele está com uma proteção de plástico. Talvez seja melhor ver assim. Ele tem detalhezinhos de caneta. Depois eu comecei a fazer um desenho mais conceitual, né? Depois eu comecei a fazer um desenho de cidades. Ainda estava estudando ainda o processo. Então, essa é a fase quando eu comecei a fazer cidades. Então, mais ou menos em que ano, Jailson, que você começou a desenhar as cidades? Eu comecei a usar a caneta em 2013. Então, 2013 foi um período que eu estava rabiscando. Fui provocado por um colega a fazer desenho de novo, então comecei a fazer pela forma mais difícil. Eu vou usar canetas esferográficas, eu vou usar um tema que eu não domino muito bem, que é animais. Vou fazer um desenho. Eu sou muito assim, meio como é que fala? Teimoso. Farei uma publicação no Facebook semanal, não vou usar um esboço antes, vou desenhar de uma vez, e serão 20 desenhos, o tema vai ser animais. E aconteceu. Depois eu mudei de tema, vou fazer agora comidas criativas. Então, eu sempre coloco em mim desafios, e é interessante que isso funciona. Eu faço assim, eu quero fazer um trabalho de exposição com o tema tal, e vai ser feito com tal material, e me empenho em fazer, tá? Então, começou com desenhos pequenos até ficar em desenhos maiores. Foi aí que comecei a fazer um desenho, que eu quero até mostrar, ele é muito grande, mas acho que vai dar para ver uma coisa. Isso aqui é um painel sobre Brasília, todo feito com esferográfico. Ele tem 90 centímetros de comprimento. Então, todos os detalhes, as linhas, eu comecei a fazer aumentando o tamanho do desenho. É sempre desafiando cada vez mais a técnica. Sim, é isso, é um desafio, né, que você vai se propondo até chegar em melhores resultados, né? Sim, e você
tiveram essas fases, essa fase azul e agora essa fase com desenhos maiores. Inclusive, você participou de várias exposições, né, Jailson? Desde Legal. que você começou a fazer esse trabalho, fez uma exposição Caneta Criativa no STF, né? Sim, a primeira exposição que eu fiz foi em 2018. Depois de alguns anos desenhando com esferográficas, eu trabalhava no STF. E alguém ficou sabendo que eu estava fazendo desenhos com esferográficas e chegou outra pessoa e fez o convite. Você não quer participar de uma exposição com seus desenhos? Eu falei, sim. Aonde seria? Aqui mesmo. Mas a gente vai fazer uma exposição. Você tem quanto trabalho? Eu tenho 60. Então dá para fazer uma exposição. Só que tem um setor lá, que é um setor especial, onde passam os ministros e a imprensa, que é um corredor bem, digamos assim, bem especial, tapete vermelho, e também lá exposições de medalhas, prêmios, fotografias antigas, uma coisa bem séria. E a minha proposta era também fazer além de fazer onde eu ia fazer, de também fazer nesse setor especial, tão nobre, né, tão sério. E com esse material que eu acabei de mostrar, que é a tela grande, também ela se expandiu até esse setor e chamou muita atenção das pessoas, porque é um espaço tão sério, tão sóbrio, né? De repente tem um desenho em cores, de canetas, Brasília e desenho de São Luís. O que está acontecendo aqui? Então foi uma experiência muito gratificante para mim. Ali que eu descobri que, poxa, eu vou fazer uma mudança na minha rota. Eu vou deixar um pouco... Eu tinha deixado o desenho de lado para me dedicar à publicidade, agora eu vou fazer o caminho contrário. Você ficou 5 anos sem desenhar, não foi? Que você Isso, 5 anos, de repente comecei a voltar a desenhar aos poucos até chegar à exposição. Agora eu tenho me dedicado apenas às artes plásticas e deixei um pouco a publicidade de lado, né? Então, é uma transição. Não importa a idade que você tenha, você sempre é desafiado a fazer uma coisa que você gosta. Sempre gostei de desenhar, mas por questões de sobrevivência, vou fazer publicidade, vou trabalhar com esta área. Sempre desenhando aos pouquinhos, não dedicando. Com a exposição Caneta Criativa, teve uma repercussão muito boa, e onde eu pude me descobrir, que eu fazia desenhos lúdicos. Lá também teve oficina com as crianças, então também eu me vi fazendo oficinas lá no STF, e dali surge. Essa experiência com criança foi a primeira vez que você Pois é, eu nunca tinha, eu acho que eu nunca tinha trabalhado com crianças, né? E o primeiro dia de aula, né? Eu fiz uma coisa muito engraçada, eu chamei as crianças, né? Eu era o filho de servidores, era um evento na biblioteca, era um evento especial para os pais, era julho, quando as crianças vão na biblioteca do STF para ler livros infantis. Aí eu, já junto com a minha exposição, eu comecei a estar diante delas, com material na mão, canetinha na mão, olhando para mim com atenção. Mas eu tenho poucos segundos para chamar a atenção delas, eu fiz um desenho. Eu me desenhei criança sem a boca, para provocá-las, né? Eu me desenhei, essa aqui sou eu botei uma orelha bem grande e tal. Aí faltando alguma coisa, a boca, a boca. Eu me lembrei, porque eu era tímido. Aí eu não falava, eu tinha vergonha. Aí quando por exemplo, queria um lápis, eu desenhava, tem uma historinha, né? Eu desenhava um lápis, eu queria isso aqui. Aí eu começava a falar com desenho. Então, depois que eu consegui ser comunicado com desenho, eu fiz um sorriso e abri a boca, comecei a se sentir melhor, entendeu? Então eles ficaram encantados, também quero desenhar, também quero falar pelo desenho. Então foi ali que eu comecei a ver, e não tinha me tocado, porque elas não usavam canetas no dia a dia, então para elas foi uma coisa mágica, uma exposição com desenhos infantis, uma exposição só de canetas. Tem uma pessoa lá na frente, que era criança que nem eu, tímida ou não, engraçada, mas que começava a desenhar, isso me inspira. Talvez tenha inspirado algumas crianças, né? Sim, eu tenho certeza disso, que com certeza muitas foram desenhar depois em casa e até hoje lembram dessa experiência, Jailson. Eu gosto muito de desenhar, né? A gente está falando aqui de artista para artista, você vê aqui o ateliê. Tô vendo ali, tô vendo ali.
Tem muita coisa. Não é com caneta, né? Eu uso muito acrílica, óleo e tudo mais. Mas é sempre legal, porque eu acho que o artista, ele tem que estar sempre pensando em diferentes técnicas, né? O artista, ele tá com a mente sempre aberta para variadas vertentes, né? E tudo mais, experimentações. A arte, ela permite muito isso, né, Jailson? Sim, é interessante porque a gente está acostumado. A gente passa uma fase de lápis, uma fase de tinta, uma fase de esferográficas. São fases, a gente vai se descobrindo. Eu estou explorando as canetas. Primeiro explorei a cor azul, depois estou explorando as coloridas que estão aqui atrás, né? Agora eu estou pensando em abrir as canetas, tirar a tinta e fazer alguma coisa com a tinta da caneta sem ser Ah, riscando, entendeu? Então, depois eu vou experimentar combinações com canetas, depois saio da caneta, vou para um outro material. Então, essa é a beleza da arte. Você, quando precisa entrar, né? Entrou, é um espaço grande de possibilidades, um leque de possibilidades. Você pode aprimorar a sua técnica, você pode sair da sua técnica, pode voltar. Eu posso voltar daqui a 20 anos, vou voltar a usar canetas esferográficas, né? Então, essa é a beleza da arte. A gente não fica preso ao material, à técnica, você pode explorar, entendeu? Então, estou numa fase de esferográficas que um dia vai acabar, ou não, ou vai se estender, ou vai misturar, ou vai mudar. Eu estou ansioso para novidades. Enquanto, nesse momento de 2018 para cá, são 2 anos, tem aparecido muitas oportunidades de usar minha arte com esferográficos. Estou gostando. Vamos ver onde vai ainda. Mas é uma coisa interessante. De artista para artista, sempre poder ampliar a sua arte. com certeza. E você, em 2 anos, então, já realizou muita coisa, né? Além da exposição no STF, teve a exposição no MAN, né? A tua participação no MAN, no Rio de Janeiro. Exposições lá no Maranhão. Você disse que a tua ligação muito forte nunca perdeu esse vínculo, né? E também realizou agora na pandemia uma exposição virtual, Barcos Maranhenses. Eu queria que você falasse um pouco. Pois é, olha só, só falando um pouco desse trajetória, quando acabou a exposição STF, me perguntei, e agora? Foi legal, foi ótimo, foram 2 meses. O que você vai fazer? Vai continuar a voltar a desenhar? Vai ficar na publicidade? Eu tomei uma decisão de dar um período sabático para mim, deixar o trabalho formal, me dedicar às artes. E as oportunidades vieram, como você falou. Ano passado, em outubro, fui convidado para participar de um evento no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Fui convidado, expus uma galeria. Então, para mim, olha que interessante, os caminhos que estão sendo levados. Em São Luís, estive visitando São Luís em janeiro do ano passado, fiz uma mostra, um evento também, onde levei os painéis grandes. Em janeiro deste ano, estive em São Paulo também a convite para desenhar ao vivo no Museu Catavento, em São Paulo. Então, assim, opa, as coisas estão acontecendo. Só que quando chegou a pandemia, claro que a pandemia deu muita oportunidade às artes, né? As pessoas que estavam mais em casa consumiam mais artes, seja filme, seja live, seja comprando quadros ou visitando exposições virtuais. Eu estava tão triste porque a gente tinha fechado uma exposição em abril, que era o Brasília em Traços, que é esse que eu acabei de mostrar, bem grande. Seria no shopping, estava tudo prontinho, seria em abril, aniversário de Brasília. Eu tinha 2 projetos, esse, o Brasília em Traços, e o Brasília em Linhas. O Brasília em Traços era mais antigo, era uma continuação do Letra Criativa. Quando chegou a pandemia, foi adiado a exposição. Eu fiquei muito triste. E a exposição Brasília em Linhas, vamos falar mais daqui a pouco sobre ela, também estava fechado. Estava chegando o aniversário de Brasília e estava na gaveta, estava guardado, estava desesperado. Bateu em mim uma tristeza, uma preocupação. Quer saber? Vou fazer todo esse problema e transformar uma coisa bonita, uma coisa diferente. Eu vou fazer uma exposição virtual não da minha área, vou fazer uma exposição virtual de fotografia. Eu vou usar um tema que seja muito bonito, que para mim tem um significado, que é Barcos Maranhenses. Eu vou chamar fotógrafos consagrados de São Luís
e vou chamar a maioria de fotógrafos que não são conhecidos. Vou fazer tudo em uma semana. Eu vou fazer uma exposição virtual. Então eu me dediquei a fazer uma exposição virtual, já que a minha tinha sido cancelada, ou adiada, não sei ainda, né? A Brasília em Traços, eu canalizei para fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer uma exposição virtual que não é da minha área. Olha a teimosia. Eu fui curador de uma área que não é minha, não tenho foto. Tinha uma foto de um barco que eu tinha feito uma vez, que foi a capa do. Eu usei como capa do projeto, uma foto que eu tinha tirado em São Luís, de barco. Mas como o Barcos do Maranhense é um centenário, tem toda uma história, o desenho dele, as cores. Então isso me chamou a atenção. Vou fazer uma experiência. E foi um sucesso. Teve muita divulgação, repercussão, as pessoas que participaram, alguns estavam meio temerosas, porque eu não vou participar junto com o tal fulano de tal, que é tão consagrado, eu não tenho experiência. Não, você foi chamado, você foi selecionado. Então eu chamei as pessoas, olha, vou fazer não me conheciam, eu não conhecia 3/4 dos fotógrafos, eu vi no Instagram de cada um. Pessoal, vou fazer uma exposição virtual. Então, eu usei um momento difícil, artisticamente, triste, pandemia, exposição cancelada, e transformei aquilo numa coisa bonita. E virou. Quem for visitar meu Instagram, @JailsonBelfort, você descer um pouquinho, você vai ver as belezas das fotografias desses fotógrafos maravilhosos. São 16 fotógrafos, então, de um olhar incrível. Então, acabei virando curador de uma hora para outra no meio de uma crise. É interessante como a crise ela nos desperta, né? Voltando à minha infância, não tinha televisão, mas apareceu uma forma de ver um programa que abriu meu horizonte. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Poxa, tá tudo bem, eu tô ótimo, vou fazer coisas maravilhosas. Eu tô mal, vamos fazer coisas maravilhosas. O melhor que a gente pode fazer, por mais difícil que seja. Então, muitos dos meus desenhos foram feitos em épocas de crise mesmo, pessoais. Não importa o que você está passando, você tem que pegar aquilo que você está te machucando e transformar em arte. E as pessoas se encantaram com a exposição Barcos Maranhenses. Está lá no Instagram, quem quiser visitar depois, é só ir lá. Que legal, entrem lá, gente, Jailson Belfort. E tem outro perfil também, né, Jailson? Caneta Criativa, @Caneta Criativa, tem o Brasília em Linhas também. E a gente tá falando do Brasília em Linhas, né? Que tá aí esse trabalho que você tá mostrando o Brasília. Deixa eu mostrar aqui mais perto para vocês. Isso aqui é um tamanho menor, né? Viu? Olha aí, gente, é um tamanho menor. Assim, nem imagina que foi a caneta, né? A caneta esferográfica colorida e ficou muito lindo mesmo. O Brasília em Linha surgiu ano passado. Posso falar um pouco dela? Sim, faltou o áudio, acho que você estava falando alguma coisa, acho que cortei você. Eu ia perguntar, com 60 obras que você reúne, né, nesse conjunto aí de trabalho. Sim, então, como eu estava falando, eu boto uma coisa na cabeça e vou fazer. Tem que ser bem. Eu não sou militar, mas o meu trabalho é meio militar. É meio certinho, obedeça e faça. Vou desenhar para a internet, no Facebook. Vou fazer a série e terminei. Vou fazer uma exposição virtual. Fiz, realizei, sucesso. Mas ano passado, 2019, em janeiro, depois da exposição da Caneta Criativa, depois de ir para o Rio de Janeiro, depois de ir a São Paulo, eu pensei, vou fazer uma coisa inédita, que é uma exposição voltada para o aniversário de Brasília, já que ia fazer 60 anos, né? Quando cheguei a Brasília, ela não tinha nem 40 anos. Eu tinha 39 anos. Eu tinha vontade de fazer alguma coisa para o aniversário de Brasília, mas nunca dei oportunidade, estava envolvido com publicidade. Ano passado, 2019, eu pensei, vou fazer 60 monumentos de Brasília, no tamanho A3, que é o dobro do A4, um A3. Vou usar esferográficas, tudo na cabeça. Vou usar 2 cores e o mais importante, eu não vou desenhar nenhum monumento. Eles vão aparecer baseado nos elementos que estão em volta. Então, quem for à exposição, quem seguir lá no Instagram Brasília em Linhas,
você vai ver todos os monumentos de Brasília, assim, a maioria deles, né? São 60, eu acho que são mais, que são quase 100, né? Mas 60, e onde eu não desenho o monumento, eu desenho apenas o céu e alguns detalhes, mas o monumento, ele fica, é branco, como a maioria das obras de Niemeyer. Esse aqui, por exemplo, que é o Santuário Dom Bosco, ele também, ó, ele pinta o céu, alguns detalhes, com traços bem redondinhos. Por quê? Eu queria que a pessoa projetasse a imagem do monumento sem desenhá-lo. Por que esse céu colorido? Bom, quando é época da seca, a gente vê aquela paleta de cores que tem no pôr do sol, né? O azul, o roxo, o vermelho, aquilo me encanta, aquele pôr do sol. Eu saio para ver o pôr do sol na época da seca. Essas cores fortes do pôr do sol aqui do Cerrado, então isso me inspirou a fazer colorido. E o fato de não desenhar o monumento, mas falar deles, mostrar, porque a gente tem uma relação com monumentos, com patrimônio muito interessante. O monumento da Praça do Relógio, por exemplo, para algumas pessoas tem um significado muito afetivo. Ali eu conheci o amor da minha vida. Ali quando cheguei na cidade, eu fiquei encantado com o relógio. Ali eu recebi uma boa notícia. Quando eu era criança, eu ficava brincando ali. Então, os monumentos ao nosso redor, os monumentos patrimoniais, eles têm uma força afetiva muito forte em nós. Então, eu quis pegar isso. O Santuário Dom Bosco, para algumas pessoas, é uma linda igreja, um lindo santuário. Para outras, não, essa igreja eu casei, essa igreja eu fiz a primeira comunhão, essa igreja eu conheci uma pessoa especial, essa igreja lembra a minha infância. A gente não dá muito valor, às vezes, aos monumentos. Eu quis justamente dar esse valor no Brasília em Linhas, de resgatar esse amor a esses monumentos, esses patrimônios. Tanto que, eu falando da Praça do Relógio, a filha da pessoa que idealizou me procurou. Olha, eu fiquei muito feliz que você desenhou a Praça do Relógio. Para nós tem muito significado, porque meu pai foi o idealizador. Então, para você ter uma ideia de como a gente faz a nossa arte, é uma coisa interessante, a gente faz uma nossa arte, poxa, eu vou pensar nisso e talvez atinja aquilo. Mas a gente não imagina o que vai fazer depois, o que essa arte traz para as pessoas de retorno. Daniel Azulay, claro, naquela época desenhava, um programa de televisão, claro que ele queria influenciar, mas ele não imaginava a influência que ele teria lá no subúrbio lá do Maranhão. Talvez desenhando com esferográficas com a criança, hoje, fazendo isso, inspire alguma coisa na criança. Os monumentos que eu estou fazendo, que são conhecidos em Brasília, despertam emoções. Eu acho que isso aqui é interessante. Algumas pessoas que me pedem quadros, eu gostaria eu queria a catedral, eu queria que você me vendesse um quadro do Santuário Dom Bosco. Eu sempre pergunto, por que você gostou desse monumento? Porque a minha avó, porque a minha mãe, porque meu tio, porque quando cheguei aqui, quando eu estava morando fora. Sempre tem uma história. Então eu não imaginava a dimensão do Brasília em Linhas ter esse despertar sentimental, afetivo. Então, para mim, foi surpreendente. Legal, são os monumentos de Brasília, estão bem desenhados, eles não são desenhados, mas estão mostrados, tem o céu. Mas quando você recebe o feedback de que aquela obra mexeu com a pessoa, então você fica assim, nossa, foi muito além do que eu tinha imaginado. Legal, e isso é interessante porque as pessoas dão significados, né? E esse significado cheio de emoção, cheio da experiência delas, da vivência delas, pessoal. Inclusive a Renata colocou aqui um comentário que é exatamente isso. A memória afetiva é essencial. Boa noite, Renata. E a Luciana. Deve ser Renata. A Luciana aqui são maravilhosos os trabalhos, elogiando o seu trabalho. O Ricardo. Legal, Luciana. Obrigado, Luciana. Aqui, você é gênio. Obrigada pela participação aí. Gente, se vocês tiverem perguntas também, mandem aí para o Jailson Belfort. Pode mandar, gente. Muita curiosidade sobre desenhar com esferográficas. Muita gente pergunta por que, como e para quê. É muito curioso como as pessoas fazem essas perguntas. Não, é sensacional, realmente. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho, uma pergunta mais assim filosófica.
Para você, né, como artista, qual é o desafio, né, de ser artista hoje no Brasil, né, aqui em Brasília? Como é que está sendo para você? Você que largou um pouco a publicidade, agora está atuando realmente com as suas artes, né? Olha, ser artista não é fácil. Nunca foi fácil. Por mais que se tenha uma fama momentânea, se tenha sucesso, nome, tem momentos que são muito baixos. Mas, ainda mais já com a minha idade, de mudar de área, por exemplo, para ser artista é louco, é maluco. Deve ser, bateu a cabeça em algum lugar. Mas é desafiador. Ser artista é desafiador. Mas eu tenho, como te falei, na crise que vem as grandes ideias, momentos mais difíceis, as críticas também ajudam bastante. Eu tenho recebido algumas críticas no começo, por que você faz assim? Eu pensei, eu podia fazer diferente. Tá muito pequeno, faz maior. Uma crítica boa, então vamos fazer uma tela grande, entendeu? Você não usa réguas? Pois é, porque fica mais manual, fica mais humano, fica menos técnico. Eu sou formado em técnico de desenho industrial, lembre-se. Então, quando eu saio do técnico, eu fico, opa. Eu uso o técnico para poder me vigiar, me policiar e para ser militar no meu trabalho, mas a arte é livre. É desafiador ser artista em qualquer fase, né? Em qualquer área, porque não tem muita valorização. Eu vejo que o pessoal não dá muito valor ao artista. Ele é uma pessoa, alguns são marginalizados, outros são tratados como, esse menino não tem estrutura emocional, é muito viajador, a mente muito ampla. Não é isso, não. A gente tem um olhar diferente de vocês que estão criticando a gente. A gente tem vocês olham uma caneta e eu vejo um avião voando. E aquilo pode virar uma arte, entendeu? Eu posso escrever com a caneta, fazer um cheque, se ela usa cheque. Eu posso fazer uma arte. Isso não me deixa louco, me deixa criativo. Não é fácil, mas assim, tudo que não é fácil eu acho muito interessante. E claro, tenho contas a pagar, eu tenho coisas a fazer também. E usar a arte com a técnica que eu estou usando tem sido interessante. As pessoas têm procurado. Olha, eu gostei do seu trabalho. Eu queria um quadro, eu queria uma tela, eu queria ver sua exposição. Essas coisas nos deixam cada vez mais conscientes de que escolhemos o caminho certo. Por mais desafiador que seja, é sempre desafiador. Todo dia é um desafio. Todo dia você acorda para matar um leão, no sentido, né, figurado. Todo dia você tem que fazer um trabalho, ou vender seu trabalho, ou acreditar no seu trabalho. Eu acordo cedo, leio sobre o que eu vou fazer, o meu próximo projeto. Todos estão dormindo, estou estudando, estou lendo. Então, sempre você contra você e a favor de você. Eu me cobrando, eu me mandando viajar. Viaja, cara. Eu falando, olha os boletos. Eu falando, podia melhorar esse traço. Eu falando, você podia vender essa obra em tal lugar. Ou você não podia fazer nada hoje, vai descansar. Então, são vários os artistas. Como você não tem uma coisa fixa, um emprego, aquela coisa fixa, porque toda a minha vida foi assim, para mim é uma coisa muito diferente. Não tem, o domingo é segunda-feira, que é quarta-feira, que é feriado, que é a tarde, que é a noite, que é madrugada. Então, a coisa acontece, a inspiração vendo televisão, um programa, alguém passa com uma roupa, isso aqui dá uma coisa legal. Alguém perguntou, a Luciana perguntou, as linhas de São Luís e as linhas de Brasília, já é uma outra ideia. É interessante, é desafiador, mas tem que seguir em frente. Sim, e muita gente fala, né, que a arte, a música, as artes plásticas, a escrita, a literatura é mais transpiração que inspiração, né, se você for somar. Pois é. Tem gente que fala isso, e aí, o que você acha? Olha, eu costumo transpirar muito para poder inspirar naquele momento. É muito transpiração. Desenhar com canetas, por exemplo, eu vou mostrar um painel de São Luís, já que eu estou falando de São Luís. Esse aqui é um painel que tem 80 por 50.
é uma janela de São Luís, toda feita com esferográficas. Só que essa parte laranja aqui, com o pincel é uma maravilha, né? Você pega o pincel, vai fazer lá, já está pintado, em poucos minutos já está prontinho. Mas quando você faz as linhas e linhas de canetas, e você passa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, você sai acabado. Você se entrega aquilo ali por horas, e a transpiração é... E outra coisa, às vezes eu nem respiro. Quando eu vou fazer um traço mais reto, lembrando da faculdade, né? Eu prendo a respiração e vou. Então, assim, é transpiração e não respiração também. A inspiração vem nos intervalos. Então, a inspiração vem nos... É como um programa de televisão. O programa de televisão é transpiração. Aí vem um break comercial que é inspiração, é o intervalo. Gostaria muito de ter inspiração e pouca transpiração, mas como um trabalho requer, é um trabalho muito preciso, você tem que fazer bem linhas, você não pode consertar, entendeu? Já são 160 obras que eu já fiz, e é um desafio pequeno ou grande. Então, assim, transpiração, muita, estudo também, determinação excepcional, paciência, nem se fala, e destreza. E inspiração nos intervalos. Eu vou a um shopping, opa, aquilo ali me deu uma ideia. Vejo uma coisa na televisão, isso é inspirativo. Alguém fala alguma coisa, um comentário, que vira uma piada, opa, isso aqui pode virar um trabalho criativo. Então, a inspiração para mim é nos intervalos, e a transpiração é total. Muito legal, Jailson, muito legal aí essa tua mensagem que você deixou. Para mim, isso me serve muito de lição como artista também, indo por esse caminho. E a Luciana fez uma pergunta aqui muito interessante, olha só. A pergunta que não quer calar, o que seria mais importante, o talento ou o trabalho? O que você... Depende para onde você vai o resultado. É claro, ela nos diferencia, ela nos traz abertura de possibilidades, ela nos dá condições de fazer um trabalho diferenciado, né? O trabalho é a base, né? Trabalhado nos últimos 2 anos. É claro que o talento ele é primordial. Se eu não tivesse esse talento para desenhar com esferográficos, eu não estaria fazendo uma live agora e nem falando com vocês. Eu estaria fazendo meu trabalho no computador, uma marca, uma programação visual. Então o talento está ali. Às vezes a gente guarda ele, não desenvolve, tem vergonha, tem medo, se sente inseguro. É muito natural. E o trabalho é a prática do talento. Para mim, é quando eu pego o talento e coloco em prática. Eu chamo de trabalho. E o trabalho, ele tem resultados positivos e às vezes demoram a chegar positivos. Às vezes não tem trabalho, às vezes fica preocupado. Mas assim, é sempre valorizar o seu talento. Eu acho que eu primo muito pelo talento. Se não fosse o talento, todo o trabalho seria em vão. No meu caso. E ela ainda acrescentou aqui na pergunta, o que você considera como fator determinante para o teu sucesso como desenho? Eu acho que você até respondeu aí um pouquinho, né? A transpiração, a inspiração, a determinação. Mas... Determinação. Você não precisa ser seu desenho. Se você canta, tem um talento de cantar, se você tem um talento de escrever poesias, se você gosta de escrever, sabe? Você tem que se querer muito, abrir mão de muitas coisas. Olha, eu abri mão de tanta coisa para fazer esse material, vocês não imaginam. Fim de semana, feriado. Ainda bem que Brasília não tem praia, porque eu gosto muito de praia, então se eu tivesse em São Luís é complicado. Então, se aqui tivesse praia, eu teria deixado de ir à praia, por exemplo. Eu tenho deixado de ver programas que eu gosto, filmes, para me dedicar. Eu abri mão de dormir, acordo cedo para desenhar, ou então para terminar um desenho. Mas são trocas, tudo é troca, né? Escolha é troca. Toda escolha que você fazer, você tem que... Eu tenho escolhido isso, eu acho que, por enquanto, eu acho que dure mais tempo, tem valido muito a pena essa troca que eu fiz.
Que legal, Jailson. Jailson, a gente está quase terminando. Eu queria que você falasse um pouquinho dos teus projetos futuros, né? O que que você está propondo aí? Se a exposição Brasília em Linhas vai rolar, se a gente vai Olha, poder ver isso virtualmente, se você já pensou na exposição virtual desse trabalho também. O que que você está ó, aí planejando, vou né, matutando? vou contar spoiler, será? Olha só, a exposição Brasília em Linhas continua, ela está no Espaço Oscar Niemeyer. E é um trabalho muito interessante. As pessoas que têm ido lá têm gostado bastante e isso me inspira a fazer o próximo. Mas como um gol, né? A gente faz um gol, comemora e vai fazer, volta para o seu campo de volta para começar outro jogo. Claro que eu estou fazendo outro trabalho, eu não gosto de falar muito, porque a gente fica falando Tem do spoiler. projeto, e aí às vezes não dá certo, cadê o desenho e tal? Mas o tema próximo que eu vou usar, não é o tema, mas o motivo, é São Luís do Maranhão. Estou fazendo um trabalho grande, difícil. A original não tenho visto ainda, entendeu? Ainda com esferográficas, eu quero explorar um tema lá em São Luís, que eu vejo que ainda não é muito explorado, de maneira que eu vou fazer. Então, esse é um tema, São Luís, e o de Brasília é estender mais o Brasília em traços, ampliar mais peças. Tem 12, estou achando pouco, são grandes, eu estou querendo fazer 30. Então, eu estou pulando de um para o outro. Então, eu não vou ficar falando qual é o tema de São Luís, mas o próximo já é São Luís. Já tenho estudado, já li muito sobre esse assunto. E eu estou louco para começar a fazer, vai ser muito diferente. Eu vou usar um papel que eu nunca tinha usado, então é um desafiador. Vou usar cola, mas que será, Que hein? legal. Então vamos aguardar. Eu espero que saia logo, porque é um trabalho grande, meticuloso, muito estudo de história e eu espero que seja tão bom quanto o Brasil em Linhas ou bem melhor. Tá, com certeza vai ser um sucesso aí. Você que faz um trabalho com tanto preciosismo, com tanto esmero, com tanta dedicação e falou um pouco aí do teu processo criativo, inspirou a todos nós nessa noite. Inclusive, eu vou ler aqui o recadinho aqui do Jerônimo, né? A gente não pode terminar sem ler aqui. A Luciana, não, você é um artista genial. Pelo artista que pelas considerações feitas na live, profissional de primeira, técnica inovadora e excepcional. Obrigada a todo mundo que participou aqui, que ficou com a gente Obrigado, até o valeu, final. gente. Camilo, grande profissional da arte de Brasília. É isso. Jailson, eu quero agradecer a sua participação aqui no Ateliê da Dene, embora com algumas interrupções, eu peço desculpas, mas live é assim, né? É imprevisível. Mas foi ótimo essa troca. E obrigada a todo mundo aí que participou. Se você quiser deixar uma mensagem final para quem quer ser artista, para quem gosta de arte, e aí, vale a pena? Olha, mas só uma coisa que eu quero consertar. Eu falei que o Escher era austríaco, mas ele é holandês. Eu confundi. Holandês, o Ah, Escher. Aos artistas começando e aos que estão na luta, siga em frente. Não é crise que vai nos abater, não é crise que vai nos deixar para baixo. Nos deixa tristes, mas a gente tem que pegar a crise e transformar uma coisa mágica. Eu nunca fui curador, virei curador. A exposição que estava cancelada, surgiu uma outra maior ainda, que foi Brasília em Linhas. Não importa, trabalhe, insista, confie, não é fácil. Escolha bem o que você vai fazer, inove, faça o diferente. Eu, quando recebo um elogio, eu desço um degrau. Se alguém falou que está ótimo, para mim está bom. Se alguém falou que está bom, para mim está regular. Se eu desço um pouquinho para poder melhorar. Se o trabalho tem que regular, então tá, não está bom, não. Então, eu uso essa régua. Não que eu desmereça o elogio, mas para mim eu uso o menor, para que eu consiga melhorar cada vez mais. Sempre melhorar. Eu acho que o artista é sempre se desafiar, sempre melhorar. E um abraço a todos que participaram. Obrigado muito pelo convite. Minha segunda live aqui, eu estou um pouco nervoso, desculpa qualquer coisa que eu falei, mas foi muito foi bom ótimo. falar com você, Denise. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Quando tiver novidades, por favor, entre em contato, vamos bater esse papo sempre, vamos trazer aqui as novidades, vamos movimentar, conversar, falar sobre arte, porque é muito bom essa troca. É bom para Brasília, é bom para todo mundo, né? A gente está fomentando cultura.
valorizando também os artistas. Então, gente, acompanha aí o trabalho do Jailson, @Jailson Belfort, @Brasília em Linhas, é isso, Jailson? Deixa aí tuas redes Isso. sociais. E são três. Jailson Belfort, T de tatu mudo no final, Belfort, Brasília em Linhas e o Caneta Criativa. Tem muita coisa lá, tem coisas inéditas que eu não coloquei ainda, mas vou colocar. E visite a exposição Brasília em Linhas, que está aqui em Brasília, tá bom? No Espaço Oscar Niemeyer. Por favor, Jailson, obrigada. Um ótimo fim de semana para você. Boa noite a todo mundo. Obrigada a todo mundo que participou. E a live vai ficar disponível também no YouTube e aqui no meu Instagram. Valeu! Tchau. Tchau. Valeu. Nice.